Olá, amigos, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro, um dia muito especial, não só para a Hungria, que em 1918 ficou independente do Império Austro-Húngaro, mas também para a gente, porque hoje vai ser votado na Câmara o PL da Escola Sem Partido. O que é o projeto de lei Escola Sem Partido? Ou como eu, gentilmente, gosto de apelidá-lo, Espaço Arquitetônico Sem Partido. Até porque se esse projeto for aprovado, esse local vai ser tudo, menos uma escola. Louca. Pois bem, é um projeto de lei que tem como principal objetivo coibir, parar a doutrinação ideológica dentro das escolas. E por doutrinação ideológica, eu quero dizer conhecimento. Só rapidamente para a gente entender aqui de onde vem esse projeto de lei, né? Porque se a gente entende as causas de uma coisa, a gente começa a entender as motivações. Ele deriva de um movimento chamado Movimento Escola Sem Partido. O que é esse Movimento Escola Sem Partido? É quase cômico. O Movimento Escola Sem Partido é um movimento social, um grupo de pessoas que acredita que militantes travestidos de professores estejam dentro das escolas tentando cooptar os alunos, lhe impondo suas próprias visões de mundo. Olha, eu li essa lei de cabo a rabo e eu acho que o mais importante destacar é o anexo dessa lei, que é um cartazinho, brega provavelmente, que esse povo não tem senso estético, que vai na sala, na porta da sala de aula. E esse cartaz vai falar dos deveres dos professores. São 6 deveres dos professores que são colocados ali. E basicamente todos eles dizem que o professor tem que ser um grande isentão. O professor ele vai ter que explicar a matéria, mas ele não pode, na retórica dele, emitir qualquer tipo de opinião. Além disso, a explicar qualquer tipo de assunto, o professor ele não vai poder tomar qualquer tipo de partidarismo, né? E durante a sua retórica também, ele nunca vai poder colocar qualquer ponto que vá contra a concepção ideológica dos pais do aluno. Ou seja, o professor deve ficar completamente neutro e não pode ir contra as convicções ideológicas dos pais. O que, a princípio, quando você lê, você pode até achar que não é nada demais ou até concordar. Sabe de nada, querido. Vou dar pra você 2 exemplos, então. Tá lá, né, a professora explicando como é que foi a ascensão dos movimentos fascistas na primeira metade do século XX na Europa, que acabou culminando, por exemplo, no nazismo, né, lá na Alemanha. E ela vai ter que explicar o que é nazismo, mas de uma forma imparcial. Ora sim, classe, o nazismo foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista, baseado principalmente no conceito da supremacia branca. Isenta, foi isenta, achei. Não vai falar que, né? O conceito de supremacia branca é um conceito absurdo pro século XXI, porque isso aí, minha filha, aí não. Não vem querer cooptar a minha criança para os seus conceitos comunistinhas. Mas, professora, quais eram os principais objetivos de Hitler? Ora, Hitler queria simplesmente a extinção de todos os judeus, ciganos e homossexuais em campos de concentração e de tortura. Pois é, amigos, problemático. Bastante problemático. Um outro problema também é a subjetividade que a gente tem, principalmente das matérias humanas, né? História, sociologia, assim por diante. O que é cooptar ideologicamente um estudante? O que é, então, cooptar? É pegar a criança pelo braço, é pegar ela e falar, engole esse choro agora, que agora você é minha e eu vou te levar para um campo de treinamento, você vai pegar em armas e você vai lutar a favor da ditadura do proletariado agora, engole esse choro. Ou às vezes você está dando uma aula sobre ditadura militar e exaltar a importância dos opositores, que naquela época foram perseguidos, torturados e mortos por um governo autoritário e antidemocrático. O que é a cooptação ideológica? Vocês percebem que isso coloca o professor em um estado de pânico e de insegurança dentro da sala de aula, em que ele não sabe exatamente o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer? Qual é o limite da fala do professor? Além de umas outras coisinhas básicas, né? Como, por exemplo, aí o artigo 206 da Constituição, assegurar o pluralismo de ideias no ambiente de ensino, né? Mas a gente já está meio acostumado aí a, né, dar uma negligenciada na Constituição. Mas a reflexão e a indagação que eu quero deixar para vocês é por quê? Por que existe tanto interesse em controlar e censurar o conteúdo que é passado dentro de sala de aula para o aluno? Por que essas pessoas veem o pensamento crítico de forma tão ameaçadora? Por que elas acham que emitir opinião e debater ideias é cooptação ideológica? Por que elas ficam tão inseguras quando os alunos começam a pensar? Mas essa é fácil, gente. Essa é muito fácil. Toca aí a resposta, DJ. Não tem música porque o quê? Na Idade Média não existia rádio, mas eu conto pra vocês o porquê.
Porque o conhecimento, ele emancipa as pessoas. E mais do que isso, o pensamento crítico em relação a muitas questões vai dar para a população a noção daquilo que é feito em prol da sociedade como um todo ou somente de um grupo elitista que quer manter o seu poder. Então é muito importante para essa cúpula que o povo não tenha esse discernimento crítico, que o povo não possa fazer análises críticas com opiniões partidárias, de forma parcial, porque isso é importante ser feito. A isenção, a neutralidade de opinião, na maioria dos casos, ela só serve a um propósito específico, que é a manutenção do status quo, a manutenção da violência do opressor em relação ao oprimido. Portanto, galera, cuca no que está acontecendo. A verdadeira doutrinação ideológica, ela vem do não ensino, do não compartilhamento de conhecimento. Sejamos críticos, sejamos partidários, tenhamos opiniões e não coibamos os nossos professores. E para quem está se perguntando sobre isso, abacate e azeite. Um truque que eu aprendi com a minha professora de ciências. No Escola Sem Partido, todo mundo de cabelo ressecado.